Acordar exatamente às 3 da manhã, várias vezes por semana, não é normal. Também não é insônia, e muito menos apenas consequência da idade. É um sinal de que o corpo está tentando dizer algo, e quase ninguém ouve. Esse despertar no meio da madrugada costuma acontecer quando há desequilíbrio nos sistemas que regulam o sono, a mente e até a saúde emocional. Pode ser uma falha discreta na produção de melatonina, pode ser o ritmo do cérebro se desajustando, ou ainda, um reflexo de emoções profundas, que encontram espaço para emergir justamente no silêncio da noite. Para quem está passando por isso, o impacto vai além da interrupção do sono. Vem a fadiga no dia seguinte, a falta de concentração, a sensação de que o corpo e a mente não estão mais no mesmo compasso. Este vídeo foi criado para mostrar, com base científica, as 5 causas mais comuns por trás desse fenômeno e o que cada uma delas pode indicar sobre o seu momento de vida. O objetivo é simples, te dar clareza para identificar o que está por trás do seu despertar e como agir antes que esse padrão afete sua saúde como um todo. Verifique se você já está inscrito no canal. Aqui, cada conteúdo é pensado para quem deseja envelhecer com lucidez, vitalidade e autonomia. Agora me diga nos comentários. Se você costuma acordar por volta das 3 da manhã, escreva acordo. Se ainda dorme a noite toda com sono profundo, escreva durmo. Quero acompanhar sua experiência de perto. Às 3 da manhã, a casa está em silêncio. Nenhum barulho. Nenhuma luz acesa. E mesmo assim, o corpo desperta. Como se algo dentro dele tivesse terminado antes da hora. O que muitos não percebem é que esse despertador invisível pode ter um nome. Melatonina. Esse hormônio não apenas induz o sono. Ele sustenta o descanso, organiza os ciclos noturnos e impede que o cérebro se antecipe ao nascer do sol. Mas, com o envelhecimento, a produção de melatonina se torna mais instável. Ela cai antes do que deveria, ou nem chega a atingir o nível necessário para manter o corpo em repouso. É como se o cérebro recebesse um sinal incompleto. Descanse, mas só até certo ponto. Esse enfraquecimento é sutil, mas consistente, e piora com fatores simples do dia a dia, como a luz de uma tela antes de dormir, uma lâmpada acesa no corredor ou até mesmo a claridade que entra pela janela. Tudo isso confunde o relógio biológico, que já está mais vulnerável com a idade. Não se trata de um defeito. Trata-se de uma adaptação natural do corpo, que precisa ser compreendida para ser respeitada. Muitos idosos acham que o problema está no estresse, na ansiedade ou até em alguma doença oculta, quando, na verdade, o corpo só está tentando funcionar com menos melatonina do que precisa. Reconhecer esse processo é o primeiro passo para fazer ajustes inteligentes. Horários de exposição à luz solar, alimentação, rotina noturna. Nenhuma mudança precisa ser radical, mas cada detalhe ajuda o corpo a lembrar que a noite ainda não acabou, mesmo que o relógio interno diga o contrário. Se essa explicação ajudou você a entender melhor o que acontece dentro do seu corpo, clique no botão de curtir agora mesmo. Isso fortalece nosso canal e faz com que este conteúdo chegue a mais pessoas que, assim como você, querem cuidar da saúde com consciência. Por trás de muitos despertares às 3 da manhã, existe um fenômeno pouco falado, mas profundamente ligado ao envelhecimento: o avanço da fase do sono. Com o passar dos anos, o relógio biológico, que antes seguia um ciclo mais longo, alinhado ao ritmo social e ao nascer do sol, começa a se adiantar. O corpo sente sono mais cedo, adormece mais cedo e, inevitavelmente, desperta antes do tempo. Isso significa que, para muitas pessoas idosas, o ciclo completo de sono já foi cumprido às 3 da madrugada. O cérebro entende que a missão do descanso terminou, mesmo que o ambiente ainda esteja escuro e silencioso. Não é um erro, é uma nova lógica interna, que muitas vezes entra em conflito com o ritmo do mundo externo. Esse adiantamento do sono não ocorre de um dia para o outro. Ele vai se instalando em silêncio, influenciado por hábitos cotidianos. Jantar cedo, assistir TV no mesmo horário todos os dias, reduzir as atividades físicas ao entardecer. Cada escolha aparentemente inofensiva ajuda a antecipar o encerramento natural do ciclo do corpo. O desafio é que, ao acordar no meio da madrugada, a pessoa não se sente plenamente descansada. Ainda que o sono tenha durado 6 horas, o corpo cobra por mais. Só que não consegue voltar ao estado anterior. Fica num limbo entre o cansaço e o estado de alerta. Esse padrão é comum, mas raramente reconhecido. Muitos acham que estão com insônia, quando na verdade o corpo está apenas seguindo um novo cronograma. Um que precisa ser observado com atenção e, se necessário, suavemente ajustado. Porque o problema não está em dormir cedo ou acordar cedo, está na quebra do ritmo natural, está em acordar no meio da escuridão, sem saber porquê e carregar essa confusão ao longo do dia. Entender esse avanço da fase do sono é o primeiro passo para evitar que o despertar das 3 da manhã continue sendo um mistério. Se você está acordando no meio da madrugada com a sensação de que algo está fora do lugar,
não só no sono, mas dentro de você. É sinal de que seu corpo e sua mente estão pedindo um novo olhar sobre a própria saúde. E isso também inclui a forma como você vive a intimidade. Foi pensando nisso que escrevi o livro digital Redescobrindo a Intimidade. Sexualidade saudável após os 60 anos. Um guia direto, acolhedor e baseado na prática clínica para homens que desejam recuperar o desejo, fortalecer o vínculo no relacionamento e viver essa fase da vida com mais prazer e conexão, mesmo diante dos desafios que o envelhecimento pode trazer. O link está no primeiro comentário fixado. Acesse agora e descubra como pequenas mudanças na rotina, no cuidado com o corpo e no entendimento das próprias emoções podem transformar suas noites e também os seus dias. Nem todo despertar às 3 da manhã vem do cérebro. Às vezes, o corpo é quem fala primeiro. Aos olhos de quem está deitado, tudo parece tranquilo, mas por dentro, o organismo pode estar lutando com pequenas turbulências que se intensificam justamente na madrugada. Uma dor articular que se torna mais evidente no silêncio. Uma rigidez muscular que se acentua após horas na mesma posição, ou o peso sutil de um refluxo que sobe discretamente quando o corpo está horizontal. São incômodos que, durante o dia, passam despercebidos, camuflados pelas distrações e movimentações. Mas à noite, eles ganham volume. A ausência de estímulos externos amplifica qualquer desconforto. Um joelho inflamado, uma lombar comprimida, um quadril dolorido. Esses sinais, mesmo que não provoquem dor aguda, são capazes de interromper o sono. Não por alarde, mas por incômodo constante. Em muitos casos, o despertar também pode ser provocado pela bexiga. A bexiga envelhecida perde elasticidade e sensibilidade, mas aumenta a urgência. Acordar por necessidade de urinar se torna mais frequente, principalmente entre homens com hiperplasia prostática ou mulheres com enfraquecimento do assoalho pélvico. O problema não é apenas levantar, é que, depois de levantar, o sono muitas vezes não volta. Além disso, há a influência de medicamentos. Remédios para pressão, para o coração ou para dores crônicas podem alterar o metabolismo, desidratar silenciosamente ou modificar a sensibilidade térmica do corpo. Tudo. Aí isso age como peça de dominó que lá pelas 3 da manhã empurra o organismo para fora do repouso, mesmo sem um gatilho claro. O mais intrigante é que muitos não fazem essa associação. Acordam, olham o relógio, sentem um mal-estar difuso e voltam a deitar sem entender o que houve. Mas o corpo sabe, ele dá sinais. Ele pede ajustes. Reconhecer esses pequenos desconfortos como comunicados noturnos do organismo pode abrir um caminho novo de cuidado, porque quando o corpo acorda, ele está, na verdade, pedindo alívio, e é nesse pedido que mora a oportunidade de agir com mais consciência antes que o sono se fragmente de vez. Existem noites em que o corpo acorda, mas é a alma quem está inquieta. Para muitos idosos, o despertar às 3 da manhã não tem origem no hormônio, no relógio biológico ou em alguma dor específica. Ele nasce em um lugar mais fundo, nas emoções acumuladas que não foram acolhidas ao longo da vida. Mágoas antigas, arrependimentos silenciosos, preocupações com filhos, medo da solidão, lembranças de perdas que ainda não cicatrizaram. Durante o dia, a rotina protege. Conversas distraem, compromissos exigem foco e até a televisão ajuda a empurrar esses pensamentos para o canto da mente. Mas quando o mundo silencia e a casa escurece, não há mais distrações. E é nesse vazio que tudo o que foi guardado começa a emergir. O sistema nervoso entra em estado de alerta sem motivo aparente. O coração bate mais forte. A mente parece presa em um ciclo de pensamentos difíceis de interromper. Não é ansiedade, no sentido clínico. É o acúmulo daquilo que foi sentido, mas nunca dito. Vivido, mas nunca resolvido. Esse tipo de despertar não segue padrão fixo. Às vezes vem com uma sensação de aperto no peito, outras vezes com uma angústia vaga, sem forma, mas presente. E quanto mais a pessoa tenta racionalizar, menos o sono volta. Porque não se trata de resolver com lógica, trata-se de escutar com compaixão. Muitos idosos carregam décadas de experiências não digeridas, lutos não expressos, responsabilidades que foram pesadas demais, relações mal compreendidas. E tudo isso, com o passar dos anos, ganha voz justamente nas madrugadas, quando o mundo dorme, mas o coração desperta. Não é fraqueza. É humanidade. Reconhecer esse padrão emocional como parte do ciclo do sono é essencial para quebrar o ciclo da culpa e do estranhamento. O corpo está saudável, a rotina está organizada, mas a alma ainda tem perguntas, e às vezes tudo o que ela precisa é de espaço e tempo para ser ouvida. Existe um padrão curioso que tem chamado a atenção de médicos e estudiosos do sono. Muitos dos pacientes que despertam por volta das 3 da manhã apresentam sinais de sobrecarga hepática, mesmo sem doenças diagnosticadas. É como se o corpo, naquela faixa horária,
estivesse tentando lidar com um acúmulo interno que não consegue mais compensar durante o dia. De fato, o fígado assume funções críticas justamente entre 1 nus e 3 ais da madrugada. É nesse intervalo que ele intensifica o processo de filtragem, reciclagem de toxinas e reorganização metabólica. Só que, quando esse órgão vital está sobrecarregado, esse trabalho interno começa a se interferir no equilíbrio geral do organismo. E o sono é um dos primeiros a sentir os efeitos. O despertar recorrente nesse cenário não é aleatório. Ele pode indicar que o organismo está enfrentando dificuldades para completar sua rotina noturna de reparo. Pessoas que ingerem muitos medicamentos, consomem álcool regularmente, se alimentam tarde ou vivem sob estresse contínuo, tendem a exigir demais do fígado, que aos poucos perde eficiência. O resultado? Um desconforto interno que empurra o corpo para o estado de alerta antes do amanhecer. É claro que isso não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual, silencioso, sim, mas acumulativo. E quanto mais o fígado tenta compensar, mais o corpo vai sentindo, seja através da fadiga matinal, do sono entrecortado ou dessa curiosa pontualidade no despertar das 3 Rs. Observar esse padrão é essencial, porque não se trata apenas de dormir mal. Trata-se de um sinal fisiológico de que algo precisa ser reorganizado por dentro. Alimentação, rotina, hidratação, até mesmo a forma como você lida com as emoções. O corpo não desperta por capricho. Ele desperta porque está tentando voltar ao equilíbrio. Depois de tudo que vimos até aqui, fica evidente. Acordar às 3 da manhã com frequência não é apenas uma coincidência ou um incômodo qualquer. É um pedido de atenção, um reflexo do que está se acumulando por dentro, no corpo, na mente, na história de vida. Pode ser o relógio biológico tentando se ajustar. Pode ser o fígado pedindo trégua. Pode ser o coração sussurrando algo que foi ignorado por tempo demais. A verdade é que para cada homem que acorda nesse horário, existe uma explicação única e também uma oportunidade. Oportunidade de escutar mais o próprio corpo, de cuidar da rotina, não apenas para dormir melhor, mas para viver com mais equilíbrio. De entender que envelhecer com saúde não é apenas questão de sorte, é construção diária, feita com escolhas conscientes, conhecimento e atenção aos sinais sutis. Se esse vídeo trouxe clareza para você, te convido a continuar com a gente nessa caminhada. Inscreva-se agora no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos feitos especialmente para os desafios e conquistas da saúde masculina na maturidade. Aproveite também para curtir este vídeo. Esse simples gesto faz com que ele chegue a outros homens que estão passando pelas mesmas dúvidas e que talvez precisem ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E se quiser aprofundar ainda mais seu cuidado, veja os outros vídeos do canal. Temos conteúdos sobre memória, circulação, força muscular, vitalidade, tudo o que pode transformar o seu envelhecer em algo mais leve, consciente e cheio de potência. Nos vemos no próximo vídeo.